Uma grande obra, querido. Uma grande obra Deus preparou para nós. Estamos nesse lugar aqui abençoado. Deus preparou para nós. E tem muitas coisas para fazer. Mas na sua medida Ele está nos dando aquilo que precisamos. Mas eu estou debaixo daquela palavra, Ele supre todas as nossas, necessidades, segundo a sua gloriosa riqueza em Cristo Jesus. Quero compartilhar uma palavra com vocês, no Evangelho de Lucas. Perdoe-me, é seu irmão, é o Marcos. Evangelho de Marcos, capítulo 2. Breve nós vamos estar com porta ali, irmãos. As crianças é uma bênção, nós também. Mas nós estamos começando. Em breve nós vamos estar com cheio de vida aqui, fechadinho, com ar-condicionado. Amém? Quem crê? Aleluia. Passou porque você está demorando, porque eu estou procurando aqui. Amém. Glória a Deus. Quantos estão alegres? Aleluia. Muita alegria estar aqui hoje. Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 2. Diz assim: no versículo 1: alguns dias depois entrou Jesus outra vez em Cafarnaum, e soube-se que ele estava em casa. Ajuntaram-se, pois, muitos, a ponto de não caberem nem mesmo diante da porta, e ele lhes anunciava a palavra. Nisso vieram alguns a trazer-lhe um paralítico, carregado por 4. E não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o telhado onde estava, e fazendo uma abertura, baixaram o leito em que jazia o paralítico. E Jesus, vendo-lhes a fé, disse ao paralítico: filho, perdoados são os teus pecados. Ora, estavam ali assentados alguns dos escribas, que arrazoavam em seus corações, dizendo: por que fala assim este homem? Ele blasfema. Quem pode perdoar pecados senão um só, que é Deus? Mas Jesus percebeu em seu espírito que eles assim arrazoavam dentro de si, e perguntou-lhes: por que arrazoais desse modo em vossos corações? Qual é mais fácil, dizer ao paralítico: perdoados são os teus pecados, ou dizer: levanta-te, toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: a ti te digo, levanta-te, toma o teu leito e vai para a sua casa. Então ele se levantou e, tomando logo o leito, saiu à vista de todos, de modo que todos pasmavam e glorificavam a Deus, dizendo: nunca vimos coisa semelhante. Todo encontro com Jesus
vai gerar dentro do seu coração: nunca vi isso na terra, nunca ouvi sobre isso. Sabe por quê, queridos? Porque naquele grupo que cercava Jesus tinha multidão e tinha doutores da lei. A multidão fala uma linguagem natural. Os doutores da lei falam a linguagem do Antigo Testamento. Mas Cristo veio para trazer uma nova realidade. Ele veio para trazer uma nova aliança. A palavra que os doutores da lei, os religiosos da época de Jesus entendiam era que se você obedecer, você vai ter direito às bênçãos. Porque se você errar num ponto da lei, você errou em todos. O que quer dizer então? Que ninguém vai receber bênção nenhuma. Amém? Ou alguém consegue cumprir todos os mandamentos? Alguém que consegue nunca ter cobiçado na sua vida? Hein? Apóstolo Paulo falou assim: todos pecaram e separados ficaram da glória de Deus. Ninguém foi justificado, ninguém foi declarado justo por cumprir as obras da lei. Aí vem um paralítico, querido, carregado por 4 homens. Qual o nome desses 4 homens? A Bíblia não fala, mas eu sei que são 4. Fala, são 4. Naturalmente a gente olha que bonito a atitude daqueles 4, né? Carregar um paralítico. Imagina, cada um numa ponta, segurando o leito e subindo no telhado. Imagina, se eu dessa altura aqui. Imagina a cena. É difícil você subir numa escada, não é, Rafael? Para subir para limpar aqui. Agora você imagina 4 pessoas carregando um paralítico numa cama. Queridos, porque não, aqui a questão não é quem, as pessoas que carregaram, é a atitude incomum que aconteceu. Por que aconteceu algo incomum, algo que não é natural? É porque aqueles 4 simboliza o Evangelho. Quantos evangelhos tem na Bíblia? Mateus, Marcos, Lucas, João. E todos eles revelam Cristo sendo crucificado. Todos eles apontam para as boas novas que nós hoje podemos desfrutar. O que são boas novas? São boas notícias. Se você ligar a televisão, você vai ouvir boas notícias? Não vai. E às vezes você liga e tem um doutor da lei pregando lá. Aí de repente o doutor da lei começa a pregar que se você não obedecer, você está debaixo de maldição. Você vai ficar bem? Por quê, irmãos? Porque ninguém consegue obedecer por completo a palavra de Deus. Porque tem que obedecer todos os mandamentos. Porque assim é a lei. Mas aí de repente, aquele paralítico, na verdade, é quem nós éramos ou somos. Que
necessitam de ouvir o Evangelho para chegar a uma conclusão, para ter um encontro com Jesus. Porque quando você começa a ouvir a palavra de Jesus, a palavra do Evangelho, aquilo que Ele fez, aquilo que Ele realizou, aí você me pergunta: mas pastor, Jesus não falou para um jovem rico que perguntou para ele, para Jesus, o que nós devemos fazer para herdar a vida eterna? O grande problema, o grande X da questão é: o que nós devemos fazer? O Evangelho não é você fazer. O Evangelho é Cristo fez. Ué? Querido, quando Jesus foi para a cruz, Ele não estava lá para encenar um teatro, não, queridos. Ele estava lá sendo crucificado, recebendo todos os seus pecados, todas as suas iniquidades, todos os seus pensamentos maus, todos os seus erros do passado, todos os seus erros do presente, todos os seus erros do futuro. Eu acho que se vocês não se alegraram é porque vocês estão tudo perfeito, né? Todo mundo perfeitinho, né? Todo mundo está de vestes brancas. Ninguém pensa mal. Ninguém julga o outro. Ninguém fala mal de ninguém. Mas o X da questão é que quando nós ouvimos o verdadeiro Evangelho, nós temos um encontro verdadeiro com Jesus. E as primeiras palavras que Ele fala são: os seus pecados estão perdoados. Por que Jesus fala isso? Apóstolo Paulo ele fala em Colossenses no capítulo 2: Jesus nos deu vida juntamente com Ele, perdoando todos os nossos delitos. Pastor, mas eu fiz uma coisa errada hoje. Se você crê na obra de Jesus, a obra de Jesus foi bem maior do que a sua obra errada. O grande problema é que nós diminuímos a obra de Jesus e maximizamos a nossa obra. Achamos que por causa da nossa obra nós podemos comprar salvação. Aí nós criticamos os religiosos. A nossa justiça, as nossas obras são trapos de imundícia, diz Isaías. Mas pastor, nós não vamos fazer obras. Perguntaram para Jesus: Jesus, como nós faremos as obras de Deus? Jesus deu uma resposta simples. Fala assim: porque Jesus é simples. Fala: porque Jesus é simples. Ele falou assim: que creiais naquele que me enviou. A primeira obra que você deve realizar na sua vida é crer naquilo que Jesus Cristo fez na cruz do Calvário. É crer que os seus pecados estão perdoados, não porque você, agora eu errei, agora eu vou pagar minha dívida mais com aquela pessoa, e você fica preso. Porque se tem algo, irmãos, que nos prende, é a falta de perdão. Mas quando você começa a entender que você já foi perdoado, tudo muda. Porque a questão não é aquilo que você fez. O Evangelho não é você fazendo, é Cristo fazendo. Aí aquele jovem rico,
chega para Jesus: Jesus, o que nós devemos fazer para herdar a vida eterna? Tudo bem, você conhece a lei, eu vou te dar a lei. O que a lei diz? Amai a Deus sobre todas as coisas, com toda a sua força, com todo o seu entendimento, com toda a sua alma, com todo o seu coração. Quem ama a Deus assim, querido? Quem está disposto a dar sua vida para Deus? Quem está disposto a entregar a sua vida para Deus? Se nossos planos geralmente são planos terrenos, visando apenas o nosso umbigo. Mas à medida que você vai entendendo que o caminho não é esse, porque quando Jesus falou isso, ele devolveu uma lei para aquele rapaz. Aí o rapaz se engrandeceu: isso eu faço desde a minha infância. Eu fiz lá umas aulinhas, aprendi os mandamentos, cumpri os mandamentos. Jesus fala: eu não estava querendo que ele fizesse nada. Jesus só estava esperando que aquele rapaz chegasse para ele e fala: me dá aquilo que você tem. Porque o evangelho é Deus fazendo. A lei é você fazendo. O evangelho é Deus fazendo. Aí Jesus fala: tá bem, então te falta uma coisa. Vende tudo que você tem. Você não gosta de fazer obras? E dá aos pobres. Aí o coração dele fechou. Meu Deus, vender tudo que eu tenho. Você não ama Deus com toda a sua força, com todo o seu entendimento, com toda a sua alma? Perderam a sua vida? Amém? Jesus não estava querendo isso dele. Jesus estava apenas confrontando de que esse caminho que ele estava era um caminho errado. Porque ele estava diante da salvação em pessoa. Aquele jovem rico estava diante não de um mestre da lei, ele estava diante de um Salvador. Então aquele paralítico, irmãos, representa nossas vidas. Quando nós recebemos a graça, o que um paralítico faz? Quase nada. Deus não te chamou para fazer. Deus chamou para receber. Receber a vida dele. Receber os planos dele. Receber a força dele. Receber o Espírito dele. Receber a prosperidade dele. Receber a cura dele. Porque só recebe quem tem sua dívida quitada. Sabe quando você precisa fazer algo e de repente você vai ver que está faltando certidão negativa. Minha dívida está ativa. Isso é uma linguagem de Receita Estadual. Meu nome está no Serasa. Meu querido, você fica preso. Mas quando você entende que suas dívidas foram pagas. Mas pastor, a minha dívida é alta. Querido, qual foi o valor de Cristo na cruz? Pergunta para a pessoa do seu lado: qual foi o valor de Cristo na cruz? Você consegue mensurar? Mas, querido, para de olhar para você e começa a olhar para a cruz. Nós ficamos paralisados quando nós deixamos de olhar para Cristo
e começamos a olhar para nós. Mas quando nós começamos a ouvir o Evangelho, só vai acontecer uma coisa na sua vida: você vai entender o quanto você já foi perdoado, o quanto você já foi amado, o quanto você já foi amado, e não foi preciso de você dar a vida por Deus, porque Ele já deu a vida por você. A vida que Ele deu foi por você, por mim, querido. Paralítico é aquele que só mas chega um momento na nossa vida que nós recebemos a graça de Deus nos preenche tanto, que nós levantamos, deixamos nosso leito, deixamos o fardo, deixamos as cargas, e recebemos a vida de Deus. E porque recebemos a vida de Deus, nós fluímos na vida de Deus. Você foi chamado para fluir na vida de Deus. Fala, evangelho não é fazer. Evangelho é Cristo fez. Cristo já fez. Quando Ele estava na cruz, Ele falou assim: está tudo consumado. A enfermidade foi para o corpo dele, a maldição foi no corpo dele, o pecado foi para o corpo dele. Por que Ele ficou separado do Pai? Ele não era o santo de Deus, porque Ele estava recebendo a sua culpa lá no seu lugar, para que você pudesse chegar perto do Pai. Jesus, Ele veio para te apresentar a sua família. Ele veio para resgatar aquilo que você havia perdido. Infelizmente, que quando estamos paralisados, queremos fazer algo, e tudo que nós fazemos na paralisia se chama justiça própria, se chama fazer por causa de obrigação, porque a lei exige. Mas quando você entende a graça de Deus, você faz porque é Deus fazendo através de você, é Deus fluindo através de você, é Deus trabalhando através de você. Isso muda o nosso conceito, querido. Isso nos tira de nós e nos planta em Cristo. Por isso que em Hebreus capítulo 12 fala que nós devemos olhar firmemente para o autor e consumador da nossa fé. Porque quando você olha para Ele firmemente, não tem como você olhar firmemente para Jesus e não começar a perceber coisas incomuns, coisas sobrenaturais na sua vida. Porque o Evangelho te leva para viver coisas sobrenaturais. O Evangelho te leva para viver coisas que a capacidade humana se torna insuficiente. Quando você começa a ouvir a respeito de Cristo crucificado, você começa a receber o verdadeiro perdão e começa a receber a verdadeira vida. Quem não entende que foi perdoado, não recebe o Espírito. Agora, quando você começa a entender que você foi perdoado, você verdadeiramente começa a entender que o Espírito está sendo revelado, está fluindo na sua vida, está se desenvolvendo na sua vida. Sabe, eu quero fechar com aquela parábola
do bom samaritano. Todo mundo aqui, a maioria conhece. A nossa mente religiosa geralmente para, olha que atitude bonita do bom samaritano. Bom samaritano diz respeito àquela parábola que Jesus estava contando quando ele encontrou mais uma vez com o doutor, o intérprete da lei. O intérprete sempre faz uma pergunta: o que eu devo fazer? E você sabe, evangelho não é fazer, evangelho é receber. E mais uma vez, ama a Deus sobre todas as coisas. Não é? Você não quer seguir a lei? Faz tudo da lei. E ao próximo como a ti mesmo. Aí, aquela pessoa, aquele intérprete da lei, pergunta para Jesus: quem é o meu próximo? Aí Jesus conta uma historinha de uma pessoa que estava saindo de Jerusalém e indo para Jericó. Essa pessoa que estava saindo de Jerusalém, indo para Jericó, no meio do caminho é apanhado por ladrões, espancado, levaram tudo dele, ficou na beira do caminho. E de repente passa um sacerdote de largo, de longe. Quem é sacerdote? É aquele que oferecia os sacrifícios diante da lei, oferecia as ofertas, é aquele que representava o povo diante de Deus. Vem também depois um levita e passa de largo, passa de longe. Quem é levita? Levita é aquele que trabalhava no templo, é aquele que arrumava as coisas, preparava para os sacerdotes. Aí Jesus fala, de repente vem um bom samaritano, e vem um samaritano e olha e se compadece daquele homem caído, roubado, cheio de feridas. E aquele samaritano pega azeite e passa nas feridas daquele homem. Pega vinho e passa nas feridas daquele homem. Bota aquele homem no seu animal e leva ele para a hospedaria. Paga a hospedaria para ele, deixou 2 dias pago. E fala para o hospedeiro: se ele dever mais alguma coisa, eu pago. Aí a mente religiosa fala: nossa, tem que ser igual o bom samaritano. Quem é assim? Pergunta para a pessoa do celular: quem é assim? Eu conheço um que é assim. Eu conheço um que é assim. Um que tem azeite, um que tem vinho, e um que te coloca no lugar certo. Você sabe o que é azeite? É o produto da... não a prensa com o pé, assim que é a uva, mas da oliveira prensada sai o azeite. Amém? A prensa da oliveira, do produto da oliva, sai o azeite. Todo mundo sabe disso, né? Todo mundo, às vezes tem um azeitinho em casa, passa na salada. E o que é o vinho? É o produto da uva prensada. Você sabe quem é? Quem foi moído? Quem que foi esmagado lá na cruz do Calvário? Jesus Cristo. Ele foi moído, irmãos, para liberar o Espírito para a sua vida. Porque o azeite fala da unção, que fala do Espírito Santo sobre a sua vida. Ele foi esmagado como a uva que produz o vinho, porque o vinho diz respeito à nova aliança, para te dar graça, para te dar favor imerecido.
Aí ele te coloca num lugar chamado hospedaria, que é o seu próprio corpo, onde você habita nele, a igreja. Aí Jesus faz uma pergunta para aquele intérprete da lei: quem é o próximo daquele que caiu na mão dos assaltantes? Aí ele é aquele que usou de misericórdia para com ele. Então Jesus trouxe uma realidade: ama o teu próximo, ama aquele que usou de misericórdia para com você. Ame a Jesus. Você tem capacidade de amar Jesus na medida que você entende que ele foi prensado, que ele foi moído, que ele foi esmagado, que você recebe o Espírito dele, que você recebe a graça dele, que você é plantado na igreja e você libera amor ao próximo. Vamos parar, queridos, de falsa humildade e vamos nos enxergar como aquele que foi caído, estava na beira do caminho, esmagado por ladrões. Você sabe por quê? Quem é esse ladrão que roubou a nossa vida em Adão? Foi Satanás. Nós perdemos a nossa comunhão com Deus. Nós fomos literalmente roubados. Deixamos de ser reis e passamos a ser escravos. Mas em Jesus Cristo, nós saímos da escravidão e chegamos no reinado. Você reina na medida que você recebe o azeite, o Espírito Santo, e você recebe a graça de Deus. Porque aquele que recebe a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só. Um só. Aquele bom samaritano é Jesus Cristo, e ele quer deitar azeite e vinho e te colocar na hospedaria. Deixa o Espírito arrancar as fortalezas da sua mente. Você está precisando de cuidados. Você precisa agora experimentar uma vida de Maria, aquela que para e fica aos pés de Jesus, recebendo do amor dele, o amor dele preenchendo. Ela estava recebendo azeite, recebendo vinho, sendo alocada no coração de Cristo. E de repente está lá Marta, preocupada, ansiosa, preocupada com tantos afazeres, e chega para Jesus: Jesus, eu estou cheio de coisas para fazer, e não se importa. Porque evangelho não é fazer, evangelho é receber. E Jesus fala para aquela mulher: Marta, Marta, está muito preocupada, muito ansiosa com muitas coisas, mas uma só é necessária. Por que uma só? Porque Jesus é simples. Para de complicar o evangelho, querido. Para de ser religioso. Jesus não te chamou para ser religioso, ele te chamou para ser filho. Jesus te chamou para ser filho. Jesus te chamou para você bater no peito: Senhor, eu preciso da tua misericórdia, eu recebo a tua misericórdia. Ou você é aquele que chega diante de Jesus: Senhor, eu tenho feito boas obras, eu tenho feito isso, feito aquilo, e não recebeu o evangelho. Mas aquele que diz: eu preciso da tua misericórdia, e Jesus fala: eu quero dar a minha misericórdia. Eu quero te dar. Você quer receber? Porque a lei é o homem fazendo, a graça é Deus fazendo. Queridos, quando você descobre o evangelho da graça, nunca mais, quem recebeu o Espírito da graça na sua vida, nunca mais
vai voltar aos caminhos da lei. Você sabe por quê? A lei vai fazer isso com você. Você está lá caído no chão, ela passa de longe, porque a lei não pode te restaurar. A lei não pode trazer vida para você. A lei só aponta para o pecado. Mas pastor, a lei não é de Deus? Ela é de Deus. Os mandamentos são santos, são justos, mas eles não podem te trazer vida. Mas o Espírito é que vivifica. Aleluia. Vamos nos colocar de pé. Chega de perguntar para Deus: Senhor, o que eu devo fazer? Queridos, uma coisa só é necessária. Quando você recebe o amor dele, você entende aquilo que você precisa fazer. Uma coisa só é necessária. A graça, ela encontra aqueles que estão caídos no caminho. A graça encontra, Jesus encontra aqueles que estão vivendo em desgraça. Pai, eu quero te agradecer, Pai, que nessa noite o teu Espírito, o Espírito da graça está aqui e está restaurando vidas, trabalhando em vidas, mudando destinos, traçando propósitos, traçando coisas novas. E nós te louvamos por isso, Senhor, porque tu és fiel, tu és fiel, tu és bom. Tu és bom. Deus é bom, querido. Deus te ama. Ele está mais preocupado em que você saiba que Ele te ama do que do seu amor por Ele. Ele quer mais que você ouça o quanto Ele te ama do que você falar que ama Ele. Porque o amor dele é incondicional. O amor dele é um amor incondicional, querido. Tudo que o homem precisa é o amor dele. E você pode receber esse amor em Cristo Jesus. Receba esse amor no seu coração. Receba o sangue dele. Receba o vinho. Receba o azeite. Receba o Espírito. Receba a graça. E deixa Ele te colocar no coração dele, na hospedaria, no corpo de Cristo. Porque esse é o melhor lugar para se habitar, é no coração dele. Amém? Pode se assentar, querido.